Claro apresenta 98 Esportes. Que noite foi aquela de ontem, hein, pela Libertadores. Falando especificamente sobre o jogo do Atlético, houve assim uma estranheza muito grande quando foi anunciada e quando vazou, inclusive, a escalação do Carlos na parte da tarde, né? Eu já imaginava o seguinte: o Carlos vai entrar para proteger o Marcos Rocha. E era justamente para fazer isso. Depois do jogo, o Diego, não, eu coloquei o Diego Aguirre, coloquei para fazer o gol e tal, mas você colocou ele para fazer o gol, para ele jogar igual jogava com o Levi, e que todo mundo criticava, inclusive eu, mesmo sendo defensor do Levi, porque o garoto é um centroavante. Mas eu até achei assim um absurdo, sabe por quê? Afinal de contas, o Atlético joga com 3 volantes. E ontem o Júnior Urso foi mais um ponta do que um volante. E convenhamos, ele não tem essa bola toda para fazer uma função tão ofensiva assim. Mas o Atlético fez um jogo de Libertadores. Ele foi um time que iniciou muito bem a partida, fazendo 1-0, mas, é claro, já sabedor de que seria um jogo muito truncado. E aí, quando o Racing empatou, e que partidaça fez, por exemplo, o Lisandro Lopes, estava passando, era de passagem pelos camaradas, viu? Impressionante. Recuperando sua boa fase, sua boa forma, o Lisandro Lopes, aí o jogo ficou complicadíssimo. E para piorar, você tem o seu grande expoente, seu astro, que é o Robinho, não jogou absolutamente nada, e concordo com o que o CJ falou ontem, foi o pior do time do Atlético. E aí você pode abrir aí um parênteses para falar o seguinte: mal escalado estava o Robinho. E aí parecia que o negócio ia ferver no segundo tempo, o Atlético não conseguia jogar. Não entendi por que esperar 10 minutos para mexer no time no segundo tempo. Entrou o Yuri, entrou também sem fazer lá muita coisa. O Racing criando 2 oportunidades claras. E se a bola entra, o jogo tava liquidado, viu? Tava liquidado pelo andar da carruagem. Teve 2 grandes oportunidades o Racing e o Vitor compareceu. Saiu o Oscar Romero, um dos destaques do time de Avejaneda. E aí, com a entrada do Gustavo Bou, muita coisa deixou de acontecer a favor do Racing. E o Atlético ainda lutando, até que, já sem o Leandro Donizete com o Cleiton no time, acontece uma falta. E, naquele momento, a impressão que se tinha é o seguinte: o Atlético só vai fazer um gol se tiver uma bola parada. E veio justamente a cobrança do Rafael Carioca, e o Prato veio voando, fez 2-1. Aí o jogo se modificou, porque o Atlético teve várias oportunidades para fazer o terceiro gol, e foi com o pênalti do Lucas Prato que ele bateu e o Ibanez defendeu. Mas você se borrou todo, hein, Sarra? Se borrou todo, teve medo de jogar aqui no Independência? Não entendi não, engoliu o gravador. E aí o Júnior Urso também teve uma outra chance para fazer o terceiro gol. Foi um jogo sofrido, é o típico jogo de Copa Libertadores. Nem sempre você vai jogar bem, porque afinal de contas, nessa fase vale a pena você avançar, e o Atlético venceu e avançou e vai pegar o São Paulo. Eu gostaria só para finalizar aqui, destacar Lucas Prato, o melhor jogador em campo, uma assistência, um gol, perdeu o pênalti, mas é um jogador que buscou o jogo o tempo inteiro, e quando precisou correr para dar um carrinho lá na linha de fundo, ele também foi. Negócio impressionante a vontade do Lucas Prato. Vitor, o segundo melhor, que afinal de contas foram 2 defesas muito difíceis que o Vitor fez. E ao Diego Aguirre o seguinte: Aguirre, escale o Robinho na sua posição. Nós não sabemos de fato o que aconteceu
com o Casares. Mas você escalar em casa o time sem o articulador é quase um tiro no pé. E ontem, quase que esse tiro acaba pegando no pé verdadeiramente. O Atlético foi um time que tinha um buraco no meio de campo. E essa de deixar o Júnior Urso para ser atacante aí me poupe, né? Mas segue o Atlético que vai pegar um São Paulo que a gente pensava que ia decolar. Ontem levou de 3 lá no México. Ah, mas ele fez um gol no início, você não interessa. É jogo pra você pegar a moral e encorpar. Perdeu o Michel Bastos e ainda perdeu o Centurion expulso aos 47 do segundo tempo. Quer dizer, vamos ter fortes emoções aí neste confronto Atlético e São Paulo. E o Corinthians, hein? Para nossa alegria. Um abraço, bom, obrigado, André. Que valeu, tristeza, amigão. hein?